Gente, vamos dar aquela pausa aqui no programa, porque o assunto é muito importante. Tudo que envolve Bom Jesus do Itabapoana, a gente tem que comemorar. Principalmente aquelas notícias que são positivas, que são muito boas, né? Que vêm de encontro aí a todos nós que fazemos parte da sociedade, né? Isso é muito bom, faz toda a diferença. E nós temos um presidente muito ativo, né? Muito simples para poder falar sobre o Léo Xambão, que é um cara que está aí da comunidade, é um cara do esporte, é um cara que está vivendo isso na prática todo dia, com seu segundo mandato. O cara tem uma história incrível, cara. Isso é muito bom. Agora, tem muita gente que não conhece, na verdade, assim, a história do Léo, né? O Léo, na verdade, é o Léo Xambão, mas o nome dele é Leonardo Dutra de Carvalho. Olha que coisa. Conhecido como Léo Xambão, cara. Nasceu, foi criado no bairro Santa Rosa, casado, pai de 4 filhos. Olha que loucura, cara. Concluiu o ensino superior em fisioterapia. O cara tá cheio de moral, né? Profissão que exerce há mais de 8 anos, né? Cumprindo aí seu segundo mandato como presidente da Câmara, cara. Primeira coisa, antes da gente entrar na pauta, que eu tenho que perguntar ao Léo. Olha, a parada é o seguinte, presidente de Câmara não é nada fácil, ainda mais como um segundo mandato. O que muda? O que muda ser um presidente da Câmara? A cobrança é maior? Bom dia, querido. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí na Rádio Bom Jesus. Primeiramente é demonstrar para vocês aqui, nossos ouvintes, para vocês da rádio, que é uma satisfação enorme estar de volta a esse estúdio aqui da rádio, que eu comecei a frequentar no meu primeiro mandato. E agora no terceiro, até te corrigindo, terceiro boa. Mandato. Então vamos lá, isso aí. Estarmos de volta aqui é uma satisfação, é um prazer. E principalmente estar falando diretamente com esse público maravilhoso que te acompanha a Rádio Bom Jesus aí. É verdade, Léo. Aliás, essa casa sempre foi sua de alguma forma, né? Direto, indiretamente, seja no esporte, seja como vereador, quer dizer, ela na verdade sempre fez parte da sua história também, né? É, exatamente, cara. A gente começou a frequentar aqui os estúdios aqui antes mesmo de ser um parlamentar. A gente já estava aqui através dos esportes. Natinho, falecido e saudoso da Penha. É verdade. Falando do nosso futebol aqui da nossa terra, futebol regional aqui do Norte e Noroeste também. Enfim, futebol do Brasil. A gente sempre esteve aqui frequentando os estúdios da rádio. Muito bem, que bacana. Léo, vamos lá, vamos para os assuntos, porque tem muito assunto interessante, muito assunto que vem de encontro aí às necessidades, né, da nossa sociedade. Você teve agora, recentemente, conversando com o presidente da Alerj, né, um bate-papo muito interessante que traz aí, agrega muito conhecimento, informação. Queria que você falasse para a gente como é que foi esse encontro, né, essa necessidade de ter essa parceria com o presidente da Alerj, o Bacelar, que além de tudo é muito amigo também, né, querido? Cara, a gente teve a satisfação também, o prazer de ter essa ligação com o Rodrigo desde o início. E eu gosto disso, o cara quando começa uma vida pública, uma vida política, a gente pegar esse início dele, claro, pra gente crescer junto, tentar crescer, acompanhar o crescimento dele. E graças a Deus o Rodrigo teve uma ascensão meteórica e a gente estava desde o início com ele. A gente tem essa relação muito próxima e calhou agora da gente estar lá junto com o Parlamento Interregional nessa reunião que a gente teve lá na presidência da Alerj. E foi muito produtiva. E esse parlamento que foi formado desde 2021, mas está sendo reacendido, revivido com mais força agora nesse último biênio 23-24, né, que virão por aí, e está vindo com força. Deu para sentir que o parlamento está vindo com força. E nessa pauta aí, né, presidente, nessas reuniões, né, que vocês tiveram lá, esses bate-papos que vocês conversaram, eu queria que você falasse para a gente o que é, na verdade, um parlamento interregional, né, Norte e Noroeste. Como é que funciona? O que é isso, na verdade, na prática? O parlamento foi formado, é uma frente parlamentar, né? Esse parlamento interregional ele foi formado depois de um encontro de presidentes de Câmara, que foi em 21. Até voltar um pouquinho mais atrás, nós tivemos aqui, Márcio, no meu segundo mandato, meu primeiro mandato como presidente de Câmara, tentamos, foi até a reunião em Itaperuna, montar um parlamento regional do Noroeste, somente do Noroeste. Mas a gente não conseguiu emplacar. Mas aí, em 2021, houve esse movimento, esse encontro de presidentes de Câmara, que fizeram o parlamento interregional, Norte e Noroeste. São 22 cidades representadas pelos seus presidentes de câmaras, 9 cidades do Norte e 13 aqui do Noroeste. No último dia 16, nós tivemos em Campos dos Goytacazes, na Câmara Municipal, a eleição da nova mesa diretora para esse próximo biênio, 23-24, onde foi eleita lá presidente
do Parlamento Interregional, Marquinhos Bacelar, presidente. Na primeira secretaria ficou a Natália, que é presidente da Câmara de Conceição de Macabu. A vice-presidência ficou com Jaderson Aleixo, de Itaocara. E a segunda secretaria ficou com Joel Enfermeiro, um amigo nosso, de Italva. Foi composta mesmo dessa forma. E daí, dessa reunião, já começamos a levantar pautas e já saiu dali agendada uma próxima reunião, uma primeira reunião, com a presidência da Alerj, Rodrigo Bacelar, para levarmos essa demanda. O município sai muito mais forte depois dessa reunião, desse encontro com o presidente da Alerj, o Bacelar. Você sentiu que isso foi benéfico para a nossa cidade? A primeira reunião, o primeiro passo, eu senti uma questão positiva muito forte. Isso é importante, Léo. Porque independente da nossa relação com o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, seja qual foi essa reunião, e nós teremos em Brasília também reunião, são 22 cidades, né? Lógico. É quase um terço das cidades que compõem o estado do Rio de Janeiro. Nós temos 92 municípios no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, você chegar representando 22 cidades é um peso. Norte, a gente sabe que são as cidades mais populosas e mais ricas. Claro. E o Noroeste são 13 cidades, é a maioria. Então, assim, a gente chega muito forte, as nossas demandas foram levadas, foram aceitas, foram discutidas. Lógico que a gente tem que ter questões de prioridades e a gente faz parte de um parlamento e a gente tem que respeitar a democracia desse parlamento. A gente se reúne e coloca as pautas das necessidades das cidades e a gente vai dando prioridade. A primeiro momento foi, e é de se compreender também, a grande maioria, principalmente do Noroeste, levantou a demanda da saúde de Itaperuna. Graças a Deus, Márcio, a gente não está tão dependente de Itaperuna. Isso é um avanço, né? É um grande avanço que a gente tem aí, que o nosso hospital começou a levantar, a gente criou. Porque eu lembro, no meu primeiro mandato, quando o hospital estava naquela situação caótica, Itaperuna não atendia o telefone de Bom Jesus. Só para você ter uma ideia. Chegou e a gente ficava num desespero, pessoas precisando de saúde, questão de vida ou morte. E graças a Deus hoje a gente está dentro da nossa cidade esse suporte. Lógico, sempre precisa de uma transferência, são áreas que ainda nós não temos aqui, a gente necessita de Itaperuna, de outras cidades também. Mas a dependência total de Itaperuna, graças a Deus, a gente já conseguiu desvincular. Mas muitas cidades do Noroeste, muitas mesmo, dependem de Itaperuna para a questão de saúde. Esse desespero que nós vivemos, eles estão vivendo hoje, porque a gente sabe, é público para todos, que Itaperuna vem passando por uma situação complicada, principalmente na área da saúde. Então essa foi a pauta principal que foi levada para a Alerj. Mas lá, lógico, a gente é um bom jesuense, político, Claro. Levantamos as nossas pautas, outras cidades também levantaram e virou um bate-papo sobre isso. E a gente teve, cara, muito boa colocação do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que nos passou a seguinte questão: tragam para o presidente do parlamento, que no caso o Marquinhos Bacelar, as demandas de vocês. Muitas cidades estão com demandas de obras paradas, demandas do Estado. Bom Jesus, que foi me passado pelo prefeito Serginho, nós temos 10 demandas aqui agarradas no Estado. São execução de pavimentação asfáltica nas ruas do município, construção de ponte e acesso sobre o Rio Itabapuana, ligando o município de Bom Jesus Itabapuana ao Bom Jesus Norte, que é a questão da terceira ponte. As 196 casas populares na Nova Bom Jesus, que inclusive eu tive lá no início, lá no pontapé inicial, não foi nem o início da obra porque está parado. Uhum. A reforma da Praça da Nova Bom Jesus, a reforma da Praça da Quadra Poliesportiva José do Canto Mascarenhas, que é a Praça do Lea Márcia, a revitalização do entorno do Lago Santa Edvige, que é o loteamento do Marcelo, que a gente fala aí popularmente conhecido, a construção de uma quadra poliesportiva na usina Santa Isabel, revitalização da Praça João Catarina, que é lá em nossa Pirapitinga, a ampliação do complexo poliesportivo Sebastião Pimentel Marques, a construção da pista de caminhada no Lago Santa Edvige. Isso aí foi passado pelo prefeito, são as obras
que estão agarrados no DR, no CINFRA, no CEAB, inúmeros aqui no CINFRA, e a gente vai apresentar isso para o presidente do interregional, que é o Marquinhos Bacelar, porque na outra semana ele já está levando o presidente da LERJ. Só que é o seguinte, o presidente da LERJ disse o seguinte, ele deu até um exemplo, se a soma de obras na sua cidade deu 100 milhões, não adianta eu te prometer que nós lutaremos pelos 100, porque o Estado hoje não tem condições. Aí vocês vão listar as prioridades, nós tentaremos, vamos conseguir 30, vamos conseguir 40 milhões, 50 milhões, vocês listam as prioridades e a gente vem. Acabamos a prioridade, a gente vem continuando fazendo com essas reuniões que vão ter ainda. Então, assim, foi muito positivo. Todos os vereadores, de forma unanimidade, todos os presidentes de câmaras que estiveram lá saíram satisfeitos. Que bom. E bem esperançosos que iremos conseguir avançar aí nessas questões. É importante, presidente, você ter abordado esse assunto, porque a gente faz uma comparação dentro de uma simplicidade que a dona de casa, o trabalhador, possa entender tudo isso que você acabou de mencionar agora em relação à demanda da cidade, que não é uma coisa pequena, a gente sabe que é uma coisa muito grande, são tantos problemas para serem resolvidos e a gente quer resolver isso para ontem, resolver o mais rápido possível. A demanda, na verdade, ela foi apresentada, vai ser apresentada de alguma forma, né? Agora, a comparação que eu coloco para a dona de casa você tem tanto para gastar, né? Você tem luz, você tem um aluguel, você tem uma prestação de uma casa, de um carro, seja o que for. Aquilo está na planta, né? Do seu dia a dia para você poder pagar no mês. A LERJ foi a mesma coisa com vocês, foi bem sincero e objetivo, né? Você levou todas as demandas necessárias, mas ele falou, pode ser que de repente a gente vai resolver isso, resolver aquilo outro, deixa para um próximo mês ou daqui a um ano mais ou menos, a gente resolva todas essas demandas. Mas no momento só pode essa, só pode aquela. Seria exatamente isso? Exatamente. A sinceridade e a verdade é com que eu gosto de lidar. Para se trabalhar em cima do que pode, Eu né? não gostaria de ir lá, sair, vamos resolver todos os seus problemas. Eu crio uma expectativa para mim, transmito essa expectativa para a cidade e a gente fica frustrado porque não aconteceu nada. Quando você chega e tem um choque de realidade, olha, nós estamos aqui com isso aqui pendente, mas podemos realizar isso aqui. Então é sinal de uma clareza, de uma transparência que eles estão tentando buscar. E a gente que está militando aí, a gente vinha com a questão e as notícias que o Estado realmente tinha se acabado o dinheiro da SEDAI, o Estado está numa situação complicada. Lá, né? Nós tivemos a notícia que o Estado já está começando a se reerguer. O governador Cláudio Castro até fez uma chamada de vídeo com a gente lá. Ele está em Brasília, estava pelo menos até aquele momento, e deu notícias boas que parece que nós vamos começar a continuar subindo, porque o Cláudio Castro pegou o Estado numa situação complicadíssima, até aquela questão do impeachment, do Whitson, e ele conseguiu organizar. O Estado estava afundando de tal maneira, ele conseguiu organizar e embicar o nariz do avião para cima de novo, para começar a subir. Aí a gente começou a ter notícias que esse nariz, entre aspas, do avião estava começando a descer, mas a notícia que a gente teve lá é que, graças a Deus, está pelo menos estabilizando para continuar subindo. E isso reflete diretamente na nossa cidade, principalmente para a gente que está tão longe aqui da capital. E foi uma das pautas que eu falei desde a primeira reunião entre a gente e lá na LERJ também, é que a gente está cansado de ser esquecido, cara. Noroeste, Bom Jesus, o Noroeste como um todo, Varriçai, as cidades mais distantes, a gente só fica no final da fila. E eu até brinquei, falei assim, que eu tenho a fama de bravo lá, porque eu falo mesmo, eu reclamo. Eu falei assim, vocês estão falando que eu sou bravo, vou começar a gritar para ver se eu saio do final da fila. Bom Jesus tem que ter prioridade e... Aí já entra a questão política, essa aproximação nossa com o Rodrigo Bacelar. Bom Jesus é uma prioridade dele, então eu acho que esse final da fila com essa intercâmbio nosso aí, a gente vai pular alguns degraus. Isso é vestir a camisa, né, presidente? Exatamente. Vestir a camisa da sua cidade, né? Você conhece aí os problemas, demandas, você está com o presidente da Câmara aí, você sabe mais afinco, né, o que está acontecendo. Então a galera começa a entender, a perceber, e isso tem que ser despertado, a questão da política. Não é só política nacional não, gente, é a política municipal. Você saber o que está acontecendo na sua cidade. Tem também a política estadual, foi o que o próprio presidente colocou. Quer dizer, como é que você vai para um primo pobre, né, um primo de repente rico, você vai pedir dinheiro emprestado e não tem como te emprestar, porque ele está falindo, né? Essa comparação eu faço com o Estado. O município precisa que o governo estadual esteja forte, né? E essa informação que você trouxe, que o governo vem se equilibrando, vem administrando as contas de uma forma mais positiva, quer dizer, o município também se sente mais confortável nesse sentido, né? Com certeza, Marco.
Márcio, essas notícias que nós tivemos lá de questão de equilíbrio, é porque a gente Excelente. estava preocupado. É uma Claro, notícia claro. que nos tranquiliza e já começa, porque a gente fica assim, igual eu disse, a gente já está no final da fila. Se o Estado começar a entrar em crise de novo, esse final de fila vai ficar muito longe, É cara. verdade. Aí que não chega nunca a nossa vez. Não chegou naquela fase, não, o presidente, do tipo, ó, o presidente da Câmara de Bom Jesus está aqui. E aí, como é que a gente faz? Pô, mas ele está aí de novo? Pelo amor de Deus, como é que a gente faz? É exatamente isso. E assim, aí chega o café, chega a brincadeira, querendo falar assim, ó, eu não tô muito alegre pra gente ficar brincando, não. Vamos no assunto. porque Vamos a gente direto precisa ao resolver. objetivo. Exatamente. Mas assim, lógico que a gente tem a questão política, também não pode chegar com o pé na porta o tempo Claro, todo. não dá. A gente vai, abre as portas, senta na cadeira. Depois que tá sentado na cadeira, a gente, ó, dá uns tapinha na mesa. A gente precisa resolver, cara. A população tá lá, necessitada, me colocou pra fazer isso e a gente tem a obrigação e dever pra isso. Agora é muito ruim, né, ô presidente, você, de repente, você tentando resolver os problemas do município e você não tem uma aproximação com a pessoa que pode ajudar diretamente. Você não tem quase nenhuma aproximação com o governo do estado, você não tem nenhuma aproximação com o presidente da ALER, quer dizer, você está praticamente esquecido. Então, como você tem um amigos mais próximos, você pode levar uma demanda, você tem a certeza de que eles vão ouvir. Se vão resolver, a gente não sabe, mas se pelo menos eles vão ouvir, vão ouvir. Isso já é um avanço muito grande. Né? É uma frase até que eu usei na campanha dos deputados que eu apoiei, os candidatos a deputados, que esse apoio dando certo, e deu com o Rodrigo Bacelar, e muito certo, porque hoje ele é presidente da LERJ, Claro. esse apoio encurta essa distância entre Bom Jesus e Rio de Janeiro. Nós temos 365 quilômetros. Esse caminho vai ficar bem mais curto. Não é então, pertinho, né? assim, além de você ter uma aproximação, nós demos sorte que o Rodrigo Bacelar ele teve uma ascensão meteórica e está hoje aí surfando na crista da onda, está com comando, está com a LERJ toda apoiando ele. Então, assim, a tendência é que dê certo. Que a gente colha frutos. E o que você acabou de falar também mencionou na sua entrevista aqui com a gente, uma entrevista exclusiva e é a primeira vez que o presidente da Câmara, o nosso Léo Chambão, está vindo aqui na FM. Falando, abrindo o coração, falando de olho no olho, né, de uma forma direta, porque nós temos muita dona de casa que ouve o programa e nada melhor do que trazer boas notícias. Quando me mencionaram ontem que você viria aqui no programa, que você estaria falando sobre essa reunião, fiquei muito contente por uma razão, porque eu sabia que viria notícias boas. Eu falei, caramba, o Léo vai trazer boa notícia. Porque se não fosse boa notícia, você não viria aqui. Isso aí é certo. Vai fazer o que aqui, olhando para minha cara, essa cara bonitinha que tem aqui? Não ia dar certo, né, Léo? Com certeza. Léo, em relação a essa reunião, o que você gostaria de falar mais? Porque eu gostaria de abordar um assunto com você em relação à sua marca aí, que é a presidente da Câmara. Paz, sobre essa reunião que a gente teve lá com o Rodrigo, deixar para a população, deixar para todos que nós colheremos frutos. Se Deus quiser, muito em breve, nós estaremos já segunda-feira indo a Campos do Goytacazes, levar essas demandas que o prefeito nos passou, que está agarrada no estado. Com certeza, assim que dermos o pontapé inicial, provavelmente semana que vem estarei indo de novo ao Rio de Janeiro, ao gabinete da presidência. Então, assim, em breve nós já teremos, tal obra já vai começar a sair tal dia, tal obra sai tal dia, essa aqui vai sair mais pra frente um pouquinho. Então, com certeza eu vou voltar em breve aí pra gente dar essa notícia dos dias do início dessas obras, ou pelo menos da liberação das obras no estado, pelo estado. Com certeza, pode contar com a gente, presidente. Estamos aqui de portas abertas para poder ajudá-lo da melhor maneira possível. Agora, um assunto também que é muito discutido, pelo menos sempre foi discutido isso com a população, com a sociedade, é em relação sobre uma Câmara mais acessível, mais aberto. Quer dizer, sempre foi de alguma forma aberto. As pessoas se deixaram um pouquinho de lado a política, ou quando percebem que o que está acontecendo, às vezes estourou uma bomba e tudo mais. Mas as portas sempre tiveram abertas, ou hoje, presidente, a Câmara ela está mais acessível para a sociedade? Então, quando eu retornei à presidência, porque só para relembrar, a gente teve no meu segundo mandato, eu fui presidente 2 vezes, aí agora já nesse terceiro mandato eu não iniciei na presidência, mas retornei, eu vou errar a data, eu acho 2022, e nos reelegemos agora para o último biênio. Eu acho que eu voltei em 2022. Isso, e no meu primeiro discurso, nesse retorno meu à presidência, eu lembro que eu comecei, porque a gente pegou um período muito turbulento, com a guerra, entre aspas, entre população e legislativo. A Câmara teve manifestações,
A Câmara estava sendo muito criticada. Então a gente tentou, e no meu discurso a gente tenta até hoje, essa aproximação. No discurso eu disse que foi um erro meu na primeira gestão, no primeiro período que eu passei como presidente, até pelo início, você pega aquele caminhão de demandas que não é só ser político, você está comandando, você está botando seu CPF e assinando coisas, o comando do dinheiro público. Ali você vira um gestor, você é um gestor. Então, assim, essa parte política, até política mesmo, ela ficou um pouco de lado, porque a gente pegou enfrentando. Então, quando meu retorno, eu falei assim, eu preciso ter a população mais próxima da Câmara, e quem acompanha as redes sociais, em breve vão ver aí estampadas pelas ruas, nós estamos cada vez mais tentando diminuir essa distância entre povo e Câmara. A Câmara é do povo, claro. A casa do povo é a Câmara. Só que a população, isso fica muito no discurso, a gente precisa que a população se aproxime mais, a gente já está adotando uma campanha e está fazendo um trabalho, tudo de forma gradativa, para a gente ter essa aproximação, para que a população tem que entender que é ela que nos guia. Não somos nós que temos que guiar a população, é a população que nos guia. Porque tudo que acontece na Câmara, até a água que a gente bebe, é do povo que está pagando, é o povo que paga. Então, eles são nossos patrões. Então, a população tem que vir mais perto, de uma forma ordeira, igual a gente sempre foi em Bom Jesus, e começar a dar as ordens. A verdade é essa, a população tem que começar a pegar a rédea, porque não adianta também a gente só ficar reclamando dos políticos, reclamando de que não acontece, disso está ruim, se a gente não pegar o comando para fazer. Porque se a gente não pegar o comando para fazer, o comando fica solto. É verdade, presidente. É muito justo você ter essa abertura, né, de falar de uma forma direta para a sociedade, para a galera entender que a Câmara está ali com suas reuniões, com seus projetos, né? Você ouvindo cada um dos vereadores, você votou, você acreditou ali no voto popular no seu vereador, nada do que mais justo você ir lá acompanhar o que ele está fazendo, né? E a Câmara, além de ter essa abertura, tem essa facilidade. Essa aproximação só vai ajudar ainda mais ao desenvolvimento dos projetos aqui na nossa cidade, né, presidente? Com certeza. A gente precisa, né, disso, que isso aconteça, até para a gente direcionar, claro, e dar prioridades. A gente não tem como resolver todos os problemas, mas termos prioridade. Governar é ter prioridade. Não adianta a pessoa que vai chegar vai falar que vai resolver todos os problemas, que ela não vai. Ela pode tentar amenizar todos, mas resolver todos de uma vez só não consegue. Retornando aí, quando o meu retorno da Câmara, a Câmara estava sendo muito procurada, assistida presencialmente através das redes sociais também, mas era um momento turbulento. A partir do momento que a gente pegou a presidência, a gente assumiu a presidência da Câmara, a gente conseguiu, graças a Deus, de forma política, acalmar todos os ânimos, abaixar a poeira, resolver os problemas que estavam pendentes, os problemas políticos, o problema que a população reclamava. Então, assim, parece que aí a população perdeu um pouquinho o entusiasmo ou o interesse de acompanhar os trabalhos, porque aí você acompanha pelas transmissões, quantas pessoas estão acompanhando, e a gente tem que trazer, não é só no problema, a gente tem que trazer a população para acompanhar rotineiramente, porque a população, ela nos tira do comodismo. Porque, assim, não estou sendo procurado, ninguém está reclamando, então eu vou tocando meu barco. Se a população começar a cobrar, comentar, falar, você vai, tem que ir por um caminho aqui para diminuir ou acabar com esse problema. É verdade. Então a população precisa dar sugestões, ideias. Eu já criei projetos de lei que foram ideias de crianças. Batendo papo com crianças, surgiu ideia, a gente fez. Eu lido com muitos jovens. A gente tem que estar com a mente sempre aberta, porque isso ajuda mesmo. Isso é aquela pessoa que tem essa criatividade, né? De prestar atenção no que a galera fala. É igual o artista. O artista, às vezes, cria uma arte e ele cria daquilo que ele ouviu, do próprio exemplo que acontece dentro da própria família. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Presidente, mudou a questão do horário de reunião, no dia da semana? Como é que acontece? Para a galera que está acompanhando o programa, que dia que é a reunião e que horário? As reuniões, elas acontecem segunda-feiras, todas segundas e quintas-feiras, às 18h30. Então, além de estamos convidando, que é bem melhor termos presencialmente, nós temos transmissões através dos canais também oficiais da Câmara Municipal, as transmissões ao vivo. O trabalho vai continuar muito forte, não tenha dúvida disso, e melhor ainda para Bom Jesus do Itabapoana, né? Essa cidade maravilhosa, quem mora aqui sabe do compromisso que as pessoas têm de um ajudar ao outro e levar isso no peito, cara, levar isso
como um exemplo, não era uma parada muito fácil. A gente sabe da cobrança que tem, as pessoas realmente falam muita coisa, ainda mais nessa era fake news que a gente está aí, que a galera inventa uma mentirada uma atrás da outra e acredita naquilo como se fosse a maior verdade do mundo. E nós já teve problema com isso, presidente, de fake news, a galera criar fantasias e tudo mais? Cara, muitas. Que isso, cara? Principalmente em época de eleição. Nossa, e eu vou te falar, fake news comigo, eu acho que, graças a Deus, eu não, pelo menos não tenho chegado no meu conhecimento, muitas não, mas, rapaz, acontecem bastante, muitas coisas, inventam, soltam muitas coisas, tentam fazer ligações de A e B para criar um C e assim vai, mas isso aí quem está nessa vida pública, a gente está sujeito até a essas coisas ruins, a maldade, a internet hoje, a gente sabe como facilitou, é que funciona, né? E eu até, devido a essas fake news, essas questões que ficam levantando, eu nunca liguei para redes. Eu não sou um cara tão tecnológico, mas o mundo está me obrigando a ser. Tá, eu sei como é que é. E as questões de rede social, eu nunca fui muito adepto a isso, não. Mas para combater até as fake news que ficam lançando por aí pela internet, a gente tem que estar contrapondo com a verdade e com o nosso trabalho. Com certeza. Porque eu tenho até um lema que aqui é trabalho, bato no peito, o pessoal até brinca muito comigo. E as pessoas, rapaz, você está trabalhando muito. Eu sempre trabalhei dessa forma, só não era exposto. Então aí eu comecei a ver, rapaz, porque tem a fama, né? Político não trabalha. Político não trabalha. Aí eu comecei a mostrar um pouquinho, cara, que a gente não tem como registrar tudo que a gente faz, desde a hora que a gente acorda a hora que vai deitar. E hoje o pessoal fala, rapaz, você tá trabalhando muito. Eu falei, cara, eu sempre trabalhei dessa forma. Você que tá vendo agora, mas agora sempre que vocês estão vendo que eu tô expondo. E assim funciona e é necessário. Já entendi que a rede social, hoje, ela é necessário, principalmente para a gente expor nossos trabalhos, senão a gente só fica com a versão fake news, a verdade não aparece. É verdade. O cansativo de tudo isso, né, de que você ter que lidar com a fake news, é você ter que dispor do seu tempo ali, ter que dar explicações, às vezes entrar na rede social, desmentir aquela fake news. Isso é cansativo demais, viu? Ou você deixa pra lá e a galera acredita que aquilo seja uma verdade, ou você tem que ficar desmentindo aquilo com sequência, né? Isso é muito cansativo, né, presidente? Cansativo demais, Nossa cara. Senhora. É muito cansativo. Ô, Márcio, nem tava na nossa questão aí, mas eu até, antes de entrar, que eu tô vendo aqui, eu tô acompanhando a transmissão ao vivo aí pelo Face da rádio. Uhum. Parece que o Patrício de Souza e o Júlio Oliveira, que é funcionário do município, eu tenho muita pergunta aqui, mas eu peguei uns aqui sobre a questão da privatização da água. A gente vai dar uma pincelada aqui, mas antes de entrar nesse assunto, uma questão também que me veio à cabeça aqui, que eu levantei no último vídeo que eu fiz, só que devido a essa questão do parlamento, algumas coisas, eu tive uma perda na família, a gente acabou direcionando para o outro lado, mas já estou retomando esse trabalho, que é a questão da segurança do nosso comércio. Vem acontecendo vários furtos no nosso comércio. O comércio hoje, nossa cidade, é o que mantém um dos pilares, um dos maiores e mais firmes pilares da nossa cidade. Só para dar um exemplo aqui, para ilustrar isso que eu estou falando, a questão de pilares da nossa economia, o meu candidato a deputado federal, ele veio, junto com seu filho, que é prefeito de Barra do Piraí, a Bom Jesus. E primeira vez que tinha vindo a Bom Jesus, ele parou aqui, na nossa rua, aqui, próximo aqui à Rádio Bom Jesus, na rua principal aqui. Uhum. Isso devia ser umas 18 horas, que a gente estava com a reunião marcada lá no Olímpico para ele. E o prefeito falou, rapaz, a economia aqui é muito forte, né? Ele viu o movimento do nosso comércio. Então, assim, a gente está no dia a dia, a gente não para reparar. Eu parei para reparar, falei, rapaz, não que eu não sabia, eu sabia. Mas se você parar para reparar, o nosso comércio é muito forte. Mas, assim, ele é muito forte por si só. Eu acho que a gente precisa, o poder público necessita dar todo o suporte para o comércio. Essa questão, por exemplo, de furtos. Isso é a segurança do Estado. A gente não pode se agarrar nisso. A gente sabe. Pode fazer a nossa parte. É poder público, cara. É a nossa cidade, é o nosso comércio. São as pessoas que estão mantendo nossa cidade de pé. Então, assim, nós estamos com a reunião essa semana ainda. Nós estaremos indo para a questão, porque a gente precisa de dados. O Ministério Público, por exemplo, já se comprometeu em estar na reunião, porém a gente tem que pegar a agenda dele e adequar com a agenda da Polícia Militar, que também já dispôs a Polícia Civil.
A Câmara, a gente vai ser na Câmara, a gente vai estar sempre disposto, o Executivo, a Secretaria de Segurança, para a gente encaixar todo mundo nessa reunião. O Poder Judiciário é muito importante também estar junto, para que a gente diminua ou acabe, que a intenção é acabar com esses problemas. Eu tenho algumas ideias, mas a gente precisa ouvir as outras partes que vão ser necessário colocar essas ideias em prática. Qual é a dificuldade de se colocar? O que o Poder Legislativo vai poder fazer para ajudar o Executivo, as forças policiais? Então, assim, a questão de segurança que eu divulguei nas redes sociais, se eu não me engano, não tem 10 dias, ela vai voltar à minha pauta agora. Eu perdi um tio, é o meu tio mais velho, lá na Serra, em Vitória. A gente perdeu aí uns 2, 3 dias com isso. Minha mãe também ficou meio baqueada. Meus tios, em geral, o tio mais velho, né? A gente acabou tendo que se dedicar aí o nosso tempo para essa questão. Então, assim, mas a gente está retomando, veio a questão do parlamento, mas a gente está retomando essa pauta, que é a prioridade também para a gente aqui agora, que eu soube que já aconteceu, depois que eu me pronunciei, mais 2, 3 furtos. Então as coisas vão continuar, a gente precisa acessar. Você não dá eu só lembrei disso, né? Márcio, porque você falou da cidade de Bom Jesus, como é maravilhoso aqui. Com certeza. Cara, Bom Jesus, eu não sei se é porque a gente é daqui, a gente vai puxar sempre para cá, mas eu rodo muito. E eu sempre rodei muito, o mundo afora, por causa do futebol. O futebol me proporcionou isso. Então no Brasil, várias cidades que eu morei. Cara, nós estamos do lado de Itaperuna. Itaperuna, a violência está de uma forma absurda. Assustador. Se você acompanhar aí o Adilson Ribeiro, essas pessoas que publicam lá, cara, é morte, 2, 3, 4 mortes por dia de assassinatos. Então, assim, é a cidade que 40 quilômetros de divisa com a gente. Então, assim, você vê São Francisco, Tabapuana, cara, a gente até frequenta muita área lá. Rapaz, é a morte uma atrás da outra. Então, a gente tem que manter evoluindo a cidade. A nossa cidade está evoluindo. E até é bom falar nisso, nossa cidade está no momento de transição, de forma acelerada. Isso é importante. A faculdade FAMESC trouxe para Bom Jesus esse crescimento. E nós estamos crescendo de forma absurda. Lado positivo, crescimento é bom. Claro. Porém, eu não vejo também, já levantei isso na Câmara, a gente com um planejamento de nos estruturar para receber esse crescimento. Porque a gente sabe que junto com o crescimento vem violência, aumenta as questões, as situações precárias de muita gente que já tem uma situação difícil. A questão de aluguel na nossa cidade tem disparado o valor imobiliário. Muito. Então, a tendência é fazer o quê? Se começar a ficar mais caro para todo mundo, as pessoas que já vivem na periferia, elas vão para onde? Porque do centro vai pular a periferia vai para onde? E a questão de trânsito na nossa cidade, a gente vai ter que organizar. Já é caótico antes desse crescimento. A gente precisa melhorar dar uma estrutura para esse crescimento, para que esse crescimento seja de forma organizada. Então, são questões que a gente tem que levantar, tem que estar sempre atento, debatendo e tomando ações, né, cara? Criando ações para, pelo menos, dar o primeiro passo para que isso aconteça. Claro, exatamente. É super importante essa observação que o presidente está fazendo, né? E é uma preocupação iminente, tá? É uma preocupação de todo mundo, não é só especificamente Bom Jesus. Essa questão da violência, Itaperuna, quem está acompanhando, está vendo, está se assustando com o que está vendo. Bom Jesus, por sua vez, também houve um crescimento absurdo na violência. Então as pessoas hoje estão com medo até de sair. Né? Estão ficando presos nas suas casas. Mas a sensação que a gente tem, que Bom Jesus, sensação não, isso é fato. Bom Jesus tem crescido na questão de violência, mas está um crescimento meio que amarrado, graças a Deus. Porque nós temos bons policiais que combatem, então a gente tem que ouvi-los, ouvir a força policial, para saber o que o poder público pode fazer para cada vez não diminuir ou acabar com esse crescimento, para a gente voltar ao normal, mas a gente não perde aquela coisa de cidade acolhedora. Eu acho que até isso que trava muito as pessoas, que isso vira uma base desde as crianças nossas. Eu vivo muito no esporte, eu sou do esporte, como você disse no início das suas falas, me apresentando. A gente lida lá no Olímpico com mais de 300 crianças, garoto de 6 a... Hoje, por exemplo, estou lidando nem garoto, né? Já adulto de 23 anos, a gente tem competições. E homens que começaram comigo com 10 anos de idade, hoje com 23, estão lá com a gente ainda. Então a gente vive muito a realidade deles, dos bairros deles. Então... a gente precisa segurar para que a gente não perca esse carisma que a cidade tem de Bom Jesus. É verdade. E voltando, Márcio... A questão da água, né? Me parece que vou falar na água, mas voltando lá na questão da nossa reunião no parlamento, só dar uma notícia para Carabuçu. Eu cheguei terça-feira à noite em Bom Jesus, mas na quarta eu já me juntei, fiz uma ligação, avisei lá
os meus amigos que me cobram muito, o Cebola, a Sheila, o Beto, muitas pessoas lá de Carabuçu, meus amigos, me cobram muito as questões para lá. E a gente conseguiu, nessa reunião, não foi uma pauta da reunião, Não mas tá foi uma programado, pauta paralela, como eu disse, que a Entendi. gente é pidão e tal. Eu falei assim, cara, Rodrigo, a gente precisa que o DR ajude lá a estrada de Carabuçu. Cara, a gente tem que, no mínimo, fazer um tapa-buraco perfeito, ter uma ótima sinalização ali, porque a estrada tá difícil. E nós vamos ter a festividade lá, a festa de Carabuçu sempre grande, e a gente conseguiu. Ele falou, rapaz, você não sai daqui sem nada, não tem jeito. Eu vou ligar aqui pro presidente do DR, vou solicitar. Eu já tive com o Dr. Renato, que é o engenheiro responsável aqui pela 19ª ROC, a nossa ROC aqui em Bom Jesus. Já tive lá em Carabuçu com o vereador Marcelo e com o diretor da ROC. Nós iremos mais tardar, lógico, é uma parceria com o executivo, o Léo Gás, secretário de obras, que vem dando show aí, pra gente fazer esse tapa-buraco e dar uma melhorada nessa estrada de Carabuçu, e provavelmente semana que vem a gente está começando aí. Tem boa notícia, viu, gente? Então, assim, a questão da privatização da água. Eu não vou me lembrar os dias, mas tem poucos dias que eu fui surpreendido com um folder, eu não sei o que era aquilo que eles fizeram, que chegou no meu celular. Chega muita mensagem, eu não vou lembrar nem quem mandou, mas eu até coloquei no grupo de vereadores isso, no grupo do WhatsApp de vereadores, perguntando se alguém sabia de alguma coisa, porque a Câmara não está sabendo de nada, cara. Aí fica difícil, né? Parece que nesse folder tinha, eu até fiquei na dúvida, é fake news, não é? O que é isso? Fica na dúvida. Audiência pública para a Câmara, marcado na Câmara. Falei, cara... Como assim? Ninguém me informou, Quem eles tá vão fazendo entrar, essa vão fazer reunião? audiência pública, a casa é do povo, mas tem que ter um comando, né? Tem que ter agenda, tem que ter tudo. E parece que não vai ser, eu cheguei ontem, eu fiquei sabendo que eu acho que vai ser dia 10 ou dia 11 certinho, não tenho de cabeça agora, na prefeitura. Então, assim, a Câmara não foi... Tem nada a ver com isso. A Câmara não foi provocada. A Câmara tem a ver porque todo assunto, ainda mais um assunto sério como esse, a Câmara, por mais que queiram deixar a Câmara de fora, a Câmara tem que se manifestar, tem que fazer a participação. Então, essa questão de privatização, toda privatização a gente tem que olhar com muito cuidado. Eu não vou tomar lado, porque a gente vai entrar em campo, eu não conheço o adversário, não sei Com nem certeza, com é um quem eu tô assunto jogando. polêmico, né? A verdade é, aí teve agora eu não sei se foi um edital de convocação, que também estava junto nesse que me mandaram. Então, assim, a gente está muito por fora. Eu conversei com o vereador Samuel Júnior ontem à noite, a gente tocou nesse assunto, porque eu estava no Rio, recebi uma mensagem do nosso diretor-geral Marcelo, que chegou um ofício na Câmara. Eu até na hora, aquela correria está andando na cidade do Rio ali, eu olhei e vi que era questão de água, de audiência pública, eu já imaginei logo que era essa questão da fake news. Falei, aqui o Marcelo falou assim, Léo, chegaram aqui hoje, solicitando uma resposta para amanhã para fazer uma audiência pública sexta-feira. Falei assim, aí eu imaginei que era questão do pessoal a favor da privatização, que eu não sei nem quem são as pessoas. Falei, Marcelo, eles vão chegar aí amanhã? Você falou, encaminhei para a presidência, não vai dar resposta nenhuma. Eu não sei nem o que se trata. Que tá E como é que eu vou fazer uma audiência pública sem convocar, sem dar publicidade? Então, assim, e se eu estiver na Câmara, ou se eu estiver em Bom Jesus, você me liga que eu quero saber quem é a pessoa. Só que aí depois eu parei, sentei pra gente tomar um café da tarde. Aí eu fiz. E negócio de ler em celular é complicado, ainda mais a gente que é problema de vista, meio velhinho. Então, assim, aí fui ver como é que não é. O pessoal que é contrário à privatização. Aí foi o que eu tive ciência que a semana que vem tem uma audiência pública na prefeitura, se eu não me engano. Aí eu autorizei a audiência pública, eu estou aproveitando até o espaço da Rádio Bom Jesus. Claro, não é dando importante. Publicidade, É um assunto importante. dando visibilidade a essa audiência pública, prévia à audiência pública da questão de privatização. Então, lá na Câmara, sexta-feira agora, amanhã, às 18h30, haverá essa audiência pública. Eu não vou entrar em detalhes, porque, como eu disse, eu li um ofício no Rio de Janeiro, hoje eu não sentei para conversar, mas eu convido a população para participar e eu peço até perdão, que eu não tenho como entrar mais em detalhes e nem tomar posição, dar posicionamento, porque realmente eu, e pelo que eu entendendo, todos os vereadores, a gente está totalmente fora dessa questão, mas a gente vai, o que eu prometo aqui é que eu vou entrar para dentro do assunto, vou querer entender isso tudo, quero entender, para a gente aí sim se posicionar, tomar
tomar nosso caminho, nossa direção. E é uma atitude corretíssima, viu? E tentar entender o que está acontecendo, Exatamente. que assuntos são esses, a Câmara de alguma forma ser provocada, para que a Câmara também tenha uma posição, né? Olha só, assim, sem tomar partido, como eu disse, eu não vou tomar, eu tenho como vereador, como ser humano, como vereador e principalmente como presidente da Câmara. Eu não posso tomar lado ou partido de algo que eu não tenha um conhecimento. Então eu não vou nem contra nem a favor. Mas você já se coloca com os 2 pés atrás, com os olhos bem abertos, em posição de luta. Por quê? Como é que se faz um assunto tão sério? Como é que se cria um assunto tão sério para a cidade? Se faz uma audiência pública, se convoca para uma audiência pública, como eu disse, eu não tenho nem informações se é dia 10 ou dia 11, se é onde que é, se é mesmo na prefeitura, o horário. Como é que faz uma coisa dessa forma e não comunica a Câmara de Vereadores? Então você fica, opa, Calma aí. automaticamente você cria uma posição de defesa. Tem alguma coisa diferente. Por quê? A condução não está sendo legal. Pô, por quê? A audiência pública é para quê? Para você trazer o povo, para o povo colocar suas opiniões, registrar, ou se entender do assunto, fazer questionamentos, perguntas. Então vamos lá. Então a audiência pública é para o povo. Quem que representa o povo? Os vereadores. Os vereadores não. Porque a eleição não é nada mais do que o cara que vai lá botar na urna o número do vereador, ele bota esse cara lá para representar ele. E hoje nós temos 13 pessoas lá representando a população de Bom Jesus. Exato. O prefeito, ele representa a prefeitura. Os vereadores representam o povo. Então, assim, como é que você me faz uma audiência pública com um assunto tão sério e a Câmara não é comunicada ou nem teve nenhum que falou assim, bando de cachorro? Vai ter uma audiênciazinha pública, se quiser aparecer, apareça. Assim, Então você já entra meio que armado para a situação. Mas volto a dizer, não vou tomar posição e podem ter certeza, o que for para o município, for bom para o município, a gente vai estar lutando para conseguir sempre o melhor. E o pessoal, no decorrer do tempo, né, passados meses, vai ter mais informações, se realmente concretiza ou não, se a informação tem veracidade ou não, o porquê dessa reunião ou não. Quer dizer, tudo tem uma pergunta e tem uma resposta. Isso vai acontecer com a responsabilidade que tem a Câmara, que a gente já conhece o trabalho da Câmara já há muitos anos, e sabemos do compromisso da responsabilidade. Porque não seria jogar no molhado agora, no momento desse, que a gente sabe que é um assunto tão amplo e tão polêmico acima de tudo. Todo mundo quer resolver para ontem os problemas, né, presidente? Mas com muita cautela, né? Porque ninguém resolve de uma hora para outra, né? Com certeza. Sem entender, não dá. Sem entender, não tem como. Eu não estou dizendo que a privatização que vai vir aí vai ser ruim para o município, vai acabar. Não, claro. Até porque eu não conheço, como eu disse. Agora, também não vou. Agora eu falei, eu não vou começar a pegar uma bandeira que eu não conheço e já estou numa posição de defesa, porque a condução disso tudo, ao meu ver, já está tudo errado. Agora, o que é o teor mesmo lá, o teor da privatização, o que está acontecendo, eu não vou discutir, mas a condução para se chegar até agora, eu não estou gostando, ao meu ver, não está de forma certa. Com certeza. Essa é a posição do presidente, né? Eu acho que é a posição de muitas pessoas também, é óbvio, é claro. Você tem a sua opinião, você que está em casa aí também tem a sua opinião do que está acontecendo, do que poderá acontecer futuramente, né? Ou não. Eu concordo, eu não concordo. Vamos discutir quando tiver certo o assunto, né? Com certeza. Quando estiver ventilando isso no ventilador, sem ter certeza para um lado e para o outro, vamos ficar neutro, vamos deixar as coisas acontecerem, vamos entender as coisas com muito mais calma e paciência, para depois a gente ter uma posição certeira do que está acontecendo, né, presidente? Exatamente, Márcio. Pode ter certeza que a gente vai estar lutando pelo melhor sempre. É uma democracia, a maioria vai vencer, claro. Isso é fato. A gente não vai ser contra isso nunca, porque é a democracia que a gente tanto luta, tanto esbraveja para uma democracia. Mas a gente tem que ter ciência de tudo para a gente se posicionar. Qual é o lado? Eu vou posicionar. A privatização, nesse caso aqui, é bom para isso, mas é ruim para aquilo. O que é bom, o que é ruim. Com certeza a gente vai buscar o que for melhor para Bom Jesus. Com certeza. Presidente, eu quero muito agradecer a sua visita aqui. Mas já tem gente provocando o senhor, claro que eu não vou deixar de fazer essa pergunta, que é uma provocação que tem tudo a ver com o que a gente discute aqui diariamente no programa também, que é muito bom. Perguntaram se o Vasco vai cair, cara. Eu não sei qual vai ser a sua resposta. Se o Vasco vai cair ou não, é uma outra história. Só sei que o meu segue o líder, né, cara? Rapaz,
Eu vou te falar, o Vascaíno tem sofrido muito, cara. A gente Muita coisa. apanhando pra caramba. Eu tô rindo à toa, né? Sou líder do campeonato por enquanto, tá bom, né? Não, o Botafogo sabe o que é sofrimento. Hoje Muito, mas muito. sofreu bastante também Nossa. igual a gente. Contar uma história rapidamente, o presidente cortando. Um primo meu maluco, no Rio de Janeiro, aquele ele é 22, muito 22. Eu não vê título há muitos anos do Botafogo. O filhinho dele nasceu e tal, o moleque deve estar com 18 anos. Ele viu um título da Copa do Brasil, do Atlético Mineiro. Ele abaixou o volume dos comentários dos jornalistas e tal e botou o hino do Botafogo e pulou com o moleque. Eu falei, cara, você é muito cara de pau fazer uma coisa. Eu falei, como é que eu vou deixar meu filho crescer sem saber que é um título, cara? Comemorei com ele mesmo, só porque as cores são parecidas com o do Botafogo. Eu falei, ó, não quero mais assunto com você, viu? Você é completamente maluco mesmo. Cara, assim, como na minha vida eu gosto muito de mostrar o meu lado e o meu abraço no momento difícil. Fui Vasco, sou Vasco, vou morrer Vasco e agora mesmo nessa situação eu boto a minha camisa, faço questão de às vezes eu tô botando no status aí, a minha camisa, Vasco vai cair, eu tô sofrendo, mas eu sou Vasco, sou apaixonado por ele e vou até o fim, uma expectativa, cara, nessa janela que vai se abrir aí, de uma melhora, pelo menos para sair dessa zona da degola que a gente tá aí. Isso é verdade. Mas consegue dividir essas duas paixões? O Olímpico envolve dessa paixão? Ou é mais amor por Vasco, Cara, menos pro Olímpico? Como é que é? Eu cresci dentro do Vasco. A história do Vasco é linda, maravilhosa. A projeção popular que eu tenho através do futebol Vasco da Gama, que me levou à seleção brasileira, Maravilha. de categorias de base, e me fez conhecer o mundo como um todo. A grande parte do mundo. Mas eu vou te falar, meu coração hoje é muito mais olímpico do que Vasco. Eu imagino. Porque não é questão de alegria, mas o que a gente faz no Olímpico faz muito bem para muitos jovens, muito crescimento. Poxa, eu vou dar um relato aqui do Gabriel Chaves. Ele é do Dr. Gabriel Chaves. Doutor hoje. Gabriel. Ele foi meu capitão lá no Olímpico, sempre foi um garoto muito exemplar. E cresceu com a gente lá desde novinho. E eu fui consultar com ele, tô ficando velhinho, né, cara? Você tem que fazer uma consulta, eu sempre programo minha vida de 10 anos. Falei, cara, isso é bom. eu tô vindo aqui porque daqui a 10 anos eu tô chegando na terceira idade, eu tô com 45, tô chegando próximo à terceira idade. Caramba, minha idade. Então eu quero chegar com uma estrutura, pelo menos que eu consiga andar normal, levantar da cama, porque eu tô saindo do carro, tô com dor no joelho, meu peso tá bem elevado e tal. Então somos dois. Aí ele falou, Léo, antes de consultar, eu quero te fazer um relato que eu já falei para algumas pessoas, mas nunca falei para você. Eu tenho 2 ídolos na minha vida. Um é o Dr. Igor, que ele falou que na carreira hoje ele é médico. Falou, outro é você. Você sempre foi uma liderança, sempre foi um espelho pra gente aí desde criança. Eu espelhava muito o que você falava, a sua garra, a sua vontade de vencer, a luta pelo certo. Aí, rapaz, eu sou meio chorão, me emocionei. Não chorei na frente dele, não, me emocionei bastante. Fiz questão de contar pra minha esposa. E o Olímpico, cara, a gente tá aí numa ascensão aí, graças a Deus, esse ano aí. Chegou grandes parceiros lá, que eu não gosto nem que mostre os nomes dele, mas a gente tá lutando, a gente tá disputando vários campeonatos. Só pra te dar um exemplo, a gente vai disputar uma competição em Casimiro de Abreu, Copa Casimiro, é bem conhecido no meio do futebol da garotada. O Olímpico nunca disputou, a gente resolveu disputar. Só que a competição dá em torno de R$9 mil as 4 categorias. A gente vai levar 4 categorias, de 11, 13, 15 e 17 anos. Vai dar em torno aí de 88 garotos que a gente vai levar. E a gente, poxa, vamos levantar esse dinheiro como e tal. Vamos fazer uma rifa de panela de pressão, camisa do Olímpico, panela de arroz. E conseguimos lá, essas coisas lá, de doações. A gente conseguiu isso em menos de 30 dias. Caramba, em menos de 30 dias. Ontem foi até o sorteio. A minha esposa, até chamei ela de blogueirinha agora, que ela que fez a apresentação. Falou, ninguém queria aparecer, eu tive que fazer. A gente conseguiu e esse é gratificante. Aí ontem eu estava sentado ali no centro ali à noite, as pessoas falando e que todo mundo se colocando à disposição. E Márcio, vou te adiantar aqui um assunto aqui, a gente está até esperando aí. Vou fazer uma propaganda. Eu adoro essas coisas. Vou fazer uma propaganda sem saber que, na verdade, estão até enrolando um pouquinho a gente. A gente está aí buscando o apoio do Sicredi, a pizzaria, a Dom Fonseca. A gente vai para ter algumas reuniões. A gente quer fechar umas parcerias, uns patrocínios aí, que a gente quer se estruturar dentro de 1, 2 anos, dependendo do acordo do patrocínio que a gente conseguir aí. É a nossa meta maior. Se a gente vai alcançar, são várias metas, mas a principal é colocar o Olímpico na 4ª divisão do Campeonato Carioca e voltar a ter o futebol profissional. A gente não sabe se vai alcançar, mas a gente está começando a se estruturar, fazer uma base forte para a gente em breve estar disputando o Campeonato Carioca. Se Deus quiser,
com todos os atletas criados aqui no próximo Olímpico, no próprio Olímpico. Não, e tem público, viu, ô presidente? Tem público, porque eu lembro, agora eu não vou lembrar o nome da Copa, é óbvio, né, que o Olímpico participou, foi profissional, que deu muita gente. Copa Noroeste agora? Eu, inclusive, paguei R$5 para poder assistir. Podia lá pedir aquela, pô, me ajuda aí, deixa eu entrar. Não, fiz questão de pagar, porque você incentiva também as outras pessoas a valorizar esse tipo de trabalho. Negócio de, pô, me ajuda aí, me dá um ingresso. Meu irmão, para com isso, cara. Na verdade, contribuindo, essa né? Copa Noroeste foi lá atrás, quando surgiu essa ideia, pra gente tentar reviver nas pessoas, acender, na verdade, nas pessoas essa chama, porque o futebol em Bom Jesus sempre foi muito forte. Sempre foi. Eu era criança, mas eu lembro da época de Olímpico Progresso, a cidade parava. Eu ficava na rua ali dos Mineiros, ali onde eu morava, ouvindo os fogos. Então, assim, era lá e cá, a cidade todinha, Bom Jesus do Norte, Bom Jesus do Itabapoana. Então, assim, é um sonho voltar novamente aí, disputar um futebol profissional. Essa Copa Noroeste que você falou, a gente viu realmente que a torcida veio e abraçou. Até postei esses dias aí um videozinho da torcida, lotado. E sendo um campeonato carioca, a tendência é que dê muito mais pessoas. Muito mais, muito mais. Presidente, ó, se eu pudesse, ficaria com você aqui, no bom sentido, é claro, né? Ficar com você assim, falar abertamente, a galera pode ter uma interpretação diferente. Mas vamos dizer assim, ficaria entrevistando, conversando, porque você é um cara fácil de conversar, gosta de trazer boas notícias, e isso é interessante. E eu também, nós temos muita coisa em comum, presidente. Eu gosto de boas notícias, e o senhor trouxe boas notícias pra gente, não ficou em cima do muro, se posicionou. E isso é legal, cara, do homem público, né? Da pessoa figura pública ali. E ficar em cima do muro não dá, seja o problema que for, brother, seja o barulho que for, mas assuma, porque isso faz toda a diferença, né? O senhor falou da história, da sua vivência e tal. Você que está em casa ouvindo o programa, você também tem sua história, velho. Não vem dizer que você é inferior, que você é menor do que todo mundo. Não, cara, você vale muito, você representa muito para sua família, para os seus amigos, aqueles que são simpatizantes, aqueles que gostam de você, para aquele vereador que você depositou o seu voto, você tem essa aproximação, essa amizade. Isso é muito bom, isso é bom Jesus, isso não vai mudar. Presidente, espero vê-lo aqui novamente, viu, querido? Com certeza, Márcio, é um prazer, foi um prazer estar aqui. Prazer é nosso. É uma satisfação rever os estúdios, rever você, a Rádio Bom Jesus aí bombando também agora como FM. Bombando mesmo, viu? Bombando, não, a gente está vendo, a gente tem acompanhado. Não consigo nem ter tempo aqui para comandar a galera, mas tudo bem. Isso é muito bom. A rádio já leva o nome da nossa cidade, Rádio Bom Jesus, então não tem como dar errado. Conte sempre com os nossos trabalhos aí, que a Câmara também está à disposição. Obrigado. Muito obrigado pelo espaço, eles estão sempre à disposição. População bojesuense, um apelo que a gente faz aqui. Compareça à Câmara, participe dos nossos trabalhos, vocês são nossos patrões, vocês que mandam. Obrigado, presidente. Mais uma vez, um grande abraço, fica com Deus. Bom trabalho, né, querido? Bom Jesus FM.